Voltando para o terceiro e último bloco na entrevista com o professor Soares, do Departamento da Física, da UFC. Física, lembrando aos nossos, quem está nos assistindo, a física do UFC é nota 7 na CAPES. Então, a nota máxima do departamento realmente é de grande projeção acadêmica, né? E é muito importante ter um professor desse departamento aqui no governo do estado ajudando a gente a pensar as soluções do problema. E nesse último bloco nós vamos tratar ainda de algumas questões relacionadas à aplicação, né, de como todas essas ideias elas possam ser úteis para a política pública, né? Mas antes, Soares, da gente já entrar no coisa, um ponto importante que eu fico, a gente vem da academia, né, e a preocupação nossa com a nossa academia no Brasil, né? Isso é uma coisa que às vezes a pessoa acha que quando você faz ciência, não, aqui dali não tem uma aplicação direta, né? Principalmente quem trabalha com ciência básica, não tem aplicação direta, mas ela permite construir um conjunto de conhecimento que de alguma forma isso passa a ser inclusive utilizado depois em outras áreas e é muito importante. E a nossa academia, eu acho que o Brasil precisa avançar muito ainda, né, na formação, na qualificação de doutores, de mestres, inclusive o suporte à pesquisa científica, né? As estatísticas mostram que as universidades federais públicas, principalmente as federais, elas concentram um maior número de pesquisa científica, né? E a gente vê como o departamento da UFC é um exemplo disso, né? Quer dizer, com poucos recursos, a universidade maltratada, mas mesmo assim ela responde a nível, né, que a gente realmente merece. E agora a gente está trazendo todo esse conhecimento para o setor público. Então, se a gente não tivesse hospedado esse conhecimento da universidade, a gente não conseguiria utilizar isso por política pública, né? Então, assim, como é que você vê hoje o cenário nacional? Você que é pró-reitor da UFC tem uma preocupação também com a nossa universidade, né? E como é que você vê esse momento e também a gente segue, né, na utilização prática desse conhecimento que a gente tem, né? De fato, muito oportuna essa sua questão. Como é sabido, nós estamos passando por uma fase de contingenciamento grave dos recursos para as universidades federais. É uma verdadeira tempestade. Até onde isso vai, nós não sabemos. E os efeitos, certamente irreversíveis ou de longo prazo, são imprevisíveis. Então, nós temos manter um departamento 7 da física sem recurso vai perder os valores, o pessoal vai acabar. Claro. Muita gente vai ser convidada para evasão de cérebro, agente de talentos. E quem perde é o Estado, né? Porque a gente perde essa inteligência. Pois nesse âmbito, o programa Cientista-Chefe é uma responsabilidade muito grande para quem está envolvido nele, mostrar que a universidade pode efetivamente contribuir nas realizações e nas ações do Estado. Então, tem essa atividade unificadora, como eu falei no início, é um sonho que a gente tem que tornar realidade até para demonstrar e corroborar que a academia pode trabalhar junto a medida, Soares, não sei se é a mesma percepção, à medida que a gente consegue mostrar resultados e bons resultados, a tendência do programa é se ampliar. É claro. Né? Eu acho que é por isso que você fala assim, que vocês que estão na primeira onda, vamos dizer assim, de cientista-chefe, tem uma responsabilidade muito grande de mostrar que, apesar do desenho belíssimo que é o programa, mas você tem que entregar. Né? Tem os entregáveis. Tem os entregáveis, como o Tarcísio Pequeno aí. Mas vamos nos entregáveis, voltando para os entregáveis agora, né? Quais são o que é que a gente pode mais, o que é que você vislumbra ainda de produtos úteis à política pública que sai de todo esse seu esforço com a sua equipe? Pois é, tem uma segunda parte, que eu falei da parte de filtragem e de tratamento de dados e utilização de estatística tradicional. Você não explicou ainda para o leigo no assunto que é machine learning. Agora mesmo. Então, na segunda parte, uma vez que esses dados estão devidamente garimpados, seria limpos, organizados e alguns comportamentos interessantes, emergentes, já podem ser detectados
no que a gente chama de aprendizado de máquina não supervisionado, que também é uma espécie de aprendizado de máquina, a gente pode passar por um machine learning mais profundo, vamos dizer assim, que é exatamente o machine learning, onde você aplica técnicas, né, modelos matemáticos, onde você pode fazer inferências, você pode aplicar diagnóstico, tendo como base aquelas inferências, e fazer previsões. Então, a previsão é um grande objetivo. Quando os dados estão todos lá, você não consegue, evidentemente, com uma quantidade de informações gigantescas, você não consegue definir padrões de comportamento de variáveis. É só nesse ambiente que você consegue fazer essas grandes correlações de padrões. Por exemplo, que a olho nu não, ou mesmo uma estatística mais simples, por não exemplo, conseguiria. Precificar os subtrechos das estradas de rodagem usando como base os dados das notas fiscais. Isso. Né? Isso é uma associação que eu poderia dizer do ponto de vista operacional muito simples, matematicamente falando, mas da qual você já pode extrair comportamentos interessantes e utilizar isso para as ações de políticas de gestão de política pública. Essa é a primeira parte. Mas tem uma parte um pouco mais nobre, sofisticada, assim, sofisticada, que é a parte do aprendizado de máquina, um machine learning supervisionado. O que significa isso? Quando você consegue introduzir dentro desse processo modelos matemáticos, você consegue alimentar esses modelos matemáticos. Você descobre padrões? Você também descobre padrões que são, de certa maneira, mais difíceis de serem identificados. Você consegue fazer inferência acerca daqueles padrões, inferência estatística, propriamente dita. Você consegue fazer previsão, como eu falei, talvez seja o objetivo principal dessa retomada, de todo esse processo. É aí que a gente pretende chegar. Obviamente que isso requer um pouco mais de sofisticação, tanto do ponto de vista matemático como computacional, e de análise também. A gente não pode prescindir daquele aspecto multidisciplinar que eu falei para você. Ele é essencial para que a análise e a previsão seja feita de maneira correta e dentro do que nos interessa, ou seja, prever o quê? O que é que a gente está interessado em prever? Nós estamos interessados em prever performance ótimas. Você quer entender como é que a tributação deve ser mais justamente, por exemplo, é uma coisa que nós temos em mente, como é que a tributação pode ser mais justamente aplicada, tanto do lado do Estado como do lado do consumidor. Entendi. E como, por exemplo, determinar situações críticas. Situações críticas são aquelas situações em que você pode ter um problema grave de mercado que pode ser previsto. Claro que isso aí é um sonho, né? Mas que está muito próximo de ser realizado. Tá. A gente acha que pode fazer algumas coisas. Todos esses avanços, eles foram, que nós estamos aqui no IPES, com um grupo de vocês, eles estão sendo atingidos, né? Nós estamos andando bem, porque nós temos uma base de dados fantástica, que são as notas fiscais eletrônicas, de 5 bilhões de registros. 5 bilhões de registros de 2010 a 2018. E continuam sendo registrados. Né? Então, nesse aspecto, eu acho que é muito oportuno citar, né, a colaboração e o entendimento que à época o nosso secretário Mauro Benevides Filho, secretário da Fazenda, professor da universidade, por ser professor, facilitou muito esse diálogo, porque ele entendeu, além da utilização dos registros para efeito fiscal, vamos dizer assim, mas ele entendeu a importância disso para a academia, para a política pública e para o desenho. Isso. E agora também continua essa grande colaboração da secretária da Fazenda atual, Fernanda Pacobaíba, que também tem sido uma grande entusiasta desse programa. Né? Como é que você vê essa parceria de gestores públicos com esse espírito também acadêmico? É uma convergência de fatos positivos e parceiros de alto nível. Né? A começar, como você falou, pelo nosso secretário de planejamento atual, o professor Mauro Filho, meu colega de universidade também. Né? Então, eu acho que a ideia de implementar é uma ideia visionária. Ele
com certeza já tinha ideia da dimensão que isso pode... como você falou, não somente do ponto de vista de gestão de políticas públicas, mas também de produção acadêmica, inclusive. Isso é algo fantástico. Produção acadêmica e formação de recursos humanos de alto nível, né? Que é o que nós estamos. A gente não falou aqui, mas à medida que nós vamos trabalhando nesses temas, nós estamos também formando as pessoas. Isso que eu ia perguntar. Você está alimentando também, tese de doutorado, mestrado, monografia, envolvidos nesse programa, produzindo documentos acadêmicos na forma de teses, dissertações a multiplicação e que artigos científicos. A multiplicação que isso pode gerar com fantástico. Isso aí, usualmente as pessoas não consideram isso. Isso. E tem um valor, um valor fantástico, essencial, né? Ainda numa outra vertente dessa pesquisa de vocês é a utilização da nota fiscal eletrônica para dimensionar o volume de transações entre municípios, entre cidades. Né? Poderia comentar um pouco qual é a lógica dessa e como é que seria importante isso na política pública? Pois é. Então, uma primeira visão disso aí, com a nota fiscal, que é esse microdocumento, eu colocaria aí, que tem uma quantidade de informações incrível, são aproximadamente 500 campos que tem naquele pedacinho de papel. Desses 500 campos, só para vocês terem uma ideia, a gente está utilizando somente 40 campos, por enquanto, que diz respeito. Aí é 500. Nem menos que 10%. É muito pouco. Então, a gente está utilizando os campos, por enquanto, que dizem respeito à atividade econômica daquela negociação. Isso faz parte da nota fiscal. E também o produto por si próprio, né? Então, o produto que está sendo comercializado. No caso das atividades econômicas, a gente pode, sabendo o volume de recursos entre essas atividades, através do Big Data de notas fiscais, a gente pode gerar uma rede complexa de atividades econômicas. O que seria a rede complexa? São as ramificações que surgem... Cada sítio é uma atividade econômica ligado entre si através dos recursos que eles movimentaram entre si. Então você faz isso para cada par de atividade econômica, gera uma rede, que é uma rede difícil de visualizar, porque ela não tem uma dimensão ela não tem uma dimensão fácil, não é uma dimensão tipicamente unidimensional, bidimensional, tridimensional, que você pode projetar e visualizar. Sim. Ela tem uma dimensão maior do que isso. E com muitos nós, com muitos sítios e muitas ligações, que são os volumes. O que são esses nós que você falou? Os nós são as atividades econômicas, por exemplo, nesse caso. E as ligações entre esses nós são os volumes de recursos que essas atividades econômicas realizaram entre si. Por exemplo, então eu tenho uma fotografia em cada instante. Eu posso pegar um mês acumulativamente das notas fiscais entre essas atividades econômicas. Então eu tenho uma fotografia da microeconomia do Estado do Diga Ceará. assim, eu tenho lá no determinada região do Estado um adensamento econômico, vamos dizer, de várias atividades econômicas. Eu consigo identificar qual é a atividade econômica mais importante que está ramificando outras. Isso é possível? No jargão das redes complexas, isso é chamado o hub, um dos hubs da rede associada. Então, qual é a atividade econômica? A gente pode facilmente identificar entre as atividades econômicas, obviamente, a administração pública ela puxa claro, muito. Que ela puxa muito, né? Setor de saúde é importante? Setor de saúde hoje aparece. Se eu construir um hospital num local, assim, no interior do Ceará, numa cidade lá, ele vai produzir ramificações? Ele vai produzir ramificações. A gente já sabe, o Porangabuçu, por exemplo, já é algo estabelecido, que é interessante para nós, porque nós podemos corroborar teorias. E aí é importante identificar isso, porque uma vez eu identifico uma atividade que ela é um hub para outras atividades, ela produz encadeamento da atividade, aí eu posso direcionar a política pública, subsidiar, incentivar, estimular, porque ela vai dar uma... É nesse instante que a conversa com os economistas e com os gestores se torna extremamente importante. Sem essa conversa a gente não... Né? Então, eu acho que nós estamos chegando aqui, Soares, no final aí do terceiro bloco, e agradeço muito. E um ponto que eu fico assim, para a gente fazer uma reflexão, como você diz, nós estamos mudando de paradigma na questão da armazenamento de dados, de informações. Né? E que tipo de profissional você acha que será o profissional do futuro, ou que há oportunidade de... Certamente muitos jovens estão nos assistindo aqui no nosso canal, felizmente. Peço mais uma vez que clique aqui no meu canal, que
aperte no sininho aqui para ficar recebendo as notificações. Mas é muito importante de toda essa conversa para quem está pensando depois escolher uma profissão, ou que áreas do futuro ligado nessa vertente você acha que vai ser um grande estímulo. Hoje né? eu tenho uma visão que já, de certa forma, está sendo utilizada em outros países do mundo, né? Que é uma visão um pouco mais heterogênea da sua formação acadêmica. Você acha que as pessoas precisam ter mais informação? Pois é. Você veio da química e já está dialogando com a física, com a economia. Agora eu trabalho com sociólogos, com economistas. Aí você entende agora que a interação de áreas... Pois é, mas a linguagem comum, eu acho uma linguagem importante e comum a todas essas áreas, eu acho que é fundamentalmente a matemática e a estatística. Às vezes é difícil dizer isso, alguns amigos meus vêm me pedir sugestões para os filhos que querem fazer uma determinada universidade. Aí, não, quero fazer sociologia. Ótimo. Mas nunca deixe de entender a necessidade de quantificar as atividades sociológicas, né? E socioeconômicas. Então, nesse aspecto, você pode unir aquilo que você gosta, né? Com análise. Tentando quantificar. Hoje a quantificação é essencial em qualquer área de conhecimento. Mesmo que a quantificação, né, isso é uma grande discussão também em economia, mesmo que a quantificação tenha seus problemas, mas sem ela é pior ainda, né? Porque aí isso aí entra em outro campo, né, do esoterismo, de adivinhar coisas, né? Achismo, né? E isso é complicado para a ciência, né? Ciência, ela não importa mais. Obviamente, também não quero restringir isso, eu estou falando da ciência a qual nós nos referimos durante essa conversa. Né? Não estou falando de outra ciência. Então, falando esse é um profissional altamente requisitado hoje no mercado. Analista de dados, Big Data e Machine Learning. Esse vai ser chave hoje. Quem gosta dessa área, quem gosta dessa, vamos dizer assim, dessa vertente de investigação, é um caminho muito propício. Aliado às suas vocações. Economista, engenheiro químico. Soares, muito obrigado aqui pelo acho que você estreando bem como cientista-chefe aqui no Caixa Cientista de Dados, no grupo aqui. Eu acho que foi excelente a nossa conversa, ajudou muito a quem não conhecia o programa, né, entender. E certamente você e a sua equipe está à disposição lá no Departamento de Física para receber quem quiser e está interessado em ter um melhor conhecimento exatamente do que vocês estão fazendo, da pesquisa que vocês estão fazendo. Ficamos por aqui, encerrando já essa conversa com o professor da Física, pró-reitor de Assuntos Internacionais da Universidade Federal do Ceará e um grande entusiasta desse programa Cientista-Chefe, né? E no próximo programa vamos entrevistar um outro cientista-chefe que possa também nos esclarecer da sua pesquisa, o que está sendo feito, o que está sendo contribuído para o Estado do Ceará. Muito obrigado, não esqueça de clicar no sininho, pedir aos amigos para registrar no meu canal, porque quanto mais registro, maior a divulgação de todos esses nossos programas. Muito obrigado, até a próxima.